Bom dia, galera do nono ano. Hoje na nossa revisão para a nossa avaliação, nós temos lá no final da unidade 4, natureza e visão do mundo. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é duas coisas importantes. É esse processo que nós chamamos de mudança. Temos duas coisas importantes, hábito e opinião. Vamos imaginando. Você tem o hábito do dia, de manhã, ao acordar, escovar seus dentes, tomar seu banho, se preparar, aquele ritual todo para vir para a sala de aula ou para algum lugar. E é importante, a gente tem que lembrar a nossa opinião. Muitas coisas a gente vai recebendo no cotidiano, vamos tirando várias opiniões a partir daí, mas a partir do momento que eu começo a olhar para a minha visão do mundo, e eu não posso esquecer que eu estou inserido dentro do processo da natureza. Vamos imaginando que ao longo do tempo você tem que tomar decisões. Por exemplo, essa pandemia daí as pessoas começaram a ter que tomar decisões. Que tipo de experiência, momentos iam fazer com a vida de cada um deles? Então aquele hábito que você tinha constantemente, diário, de querer se locomover da sua casa para a escola, escola a casa, isso dá uma parada brusca e você começa a mudar esses hábitos a partir daí. Então a sua visão do mundo começa a mudar. E o teu mundo era aquele do cotidiano que você tinha durante segunda, sexta-feira, às vezes no sábado que você fazia esse processo todo. Então esse hábito começa a mudar. E aí você vai ter que emitir uma nova opinião. Que forma, que maneira eu preciso fazer para que essa mudança brusca não venha me atrapalhar? E nós percebemos que não está na sala de aula, então criou o método que nós chamamos de EAD, que vocês estão vivendo essa experiência nova agora, que é atender essa aula dentro de casa através de uma mídia, pelo processo que você está vendo hoje. Um exemplo que nós temos, se você imaginar que todos os animais que você conhece, para antes surgir um produto que você imagine, que está ligado diretamente com a natureza, nós temos uma grande indústria farmacêutica, tá? Que ela precisa extrair de determinado tipo de animal um produto para depois ser lançado no mercado, um cosmético, e daí se segue. E esse impacto na natureza é muito grande. Vamos imaginar que ninguém conhecia essa palavra, tá? Eu tinha a palavra chamada vegano. São aqueles indivíduos que não querem nenhuma proteína animal, abdicam desse tipo de alimento animal e escolhem uma outra possibilidade. Então, a partir daí, essa visão do mundo começa a mudar porque as pessoas começam a optar por uma opção, tá? Alimentar diferente. Então, você deixa qualquer proteína, tá? Da carne, e daí se desenvolve outro processo. Então, esse homem, esse animal, começa a imaginar, quando a gente fala tanto da palavra cobaia aí, primeiro você faz com esses indivíduos aqui os testes, tá? Depois, com o tempo, você começa a utilizar esse homem para fazer esse processo. A mesma coisa está acontecendo agora nessa pandemia, essa grande mudança, tá? Você tem esse indivíduo, primeiro animal, que você faz o teste, até chegar no homem para você encontrar uma solução definitiva. E é interessante se você começa a pensar na visão do mundo. No Brasil, uma coisa que é típica, tá, da Espanha, que era a tourada, no Brasil acontecia também e durou até 1934. Ou seja, a gente percebe que isso foi trazido da Europa para o Brasil, foi se desenvolvendo, ou seja, um hábito, uma opinião, tá, que se existiu, a partir daí isso começou a mudar. E isso faz com que nós tenhamos que fazer isso daqui, ó, que são as escolhas. Então vocês agora que estão no nono ano estão se aproximando de uma nova etapa na vida de vocês, que é o ensino médio, e isso requer, irão aparecer vários desafios, tá? Então aí você começa a se perguntar, que desafio eu estou enfrentando agora? Imagine se você hoje não fosse aluno da rede particular, se você fosse da rede pública. Aí imagine, você está tendo nenhuma aula, você tem a internet para utilizar. Agora imagine aquele que está lá na zona rural, que não tem internet, não tem escola, porque está fechado devido a essa pandemia. E como é que está o processo de ensino e aprendizagem desse seu amigo ou amiga? E isso daí, através de suas escolhas, vai tornar esse desafio, porque ele tem que encontrar uma forma, uma maneira de resolver esse problema. Um exemplo que nós temos hoje, se você observar, é em questão do Enem. Se você observar, possivelmente vai haver uma mudança no calendário do Enem. Por quê? Porque esse indivíduo que está na zona rural não tem acesso à internet, não tem essa formação hoje EAD, em que você tem a possibilidade de ter essa aula dessa forma, ele não tem. Então você muda isso daí para você tentar facilitar, tá? Para que esse indivíduo possa, da mesma forma, estar pelo menos equiparado a esse grande abismo que a partir daí começou a acontecer. E isso vai gerar, tá, transformações imediatas.
Porque esse indivíduo precisa encontrar uma solução, uma forma para tentar driblar isso daí. Então imagine, vocês que têm todo esse acesso, então é tempo de vocês também fazerem as escolhas de vocês, tá? Porque senão, como é que vai acontecer as transformações? Se você ainda não tem essa possibilidade de fazer uma coisa bem simples. E lembrando que a tua escolha vai te gerar um desafio, porque você vai ter que se habituar a essa nova forma de aprendizagem. É desafiadora porque você vai se distrair, você vai ter o eletrônico do teu lado, você vai ter várias coisas que vão te impedir, tá, de você estar concentrado naquele momento. Então é momento de você refletir e pensar que essa tua visão de mundo, conectada com a natureza, tem que passar por uma mudança de hábito e de opinião. É importante que você comece a perceber que vai demorar um pouco para solucionar esse problema. Por enquanto, quando tu tiver um remédio dessa indústria farmacêutica que vai fazer com que esse processo seja desenvolvido, depois, a longo prazo, as pessoas vão usar uma vacina, vai se desenvolver pronto, as pessoas vão tomar esse remédio. Só que essa doença pode se tornar até endêmica. Por que endêmica? Ela vai continuar na sociedade, que nem o HIV. Você vai ter um remédio e ela vai estar aí durante muito tempo. Você vai encontrar um remédio, vai solucionar o problema? Momentaneamente vai com a vacina, mas é uma coisa que vai ficar aí, porque não tem esse controle. Se você olhar para o Brasil hoje, a gente percebe que desde fevereiro, março, abril, estamos já no fim do mês de maio, a gente percebe a grande quantidade de pessoas que estão sofrendo o impacto desse vírus, a grande quantidade de mortes, de infectados. Então imagine a dimensão que nós temos territorial, que é tão grande como a nossa aqui no Brasil, diferente de outros países, que tem a possibilidade de ter algum acesso. Agora imagine quem está, um exemplo, lá na região amazônica, tiver dificuldade lá, o índice de morte é muito grande, porque a maioria das pessoas vivem de forma, não como a gente aqui, tá? Muitos são ribeirinhos, o transporte dele que eles têm principal ali é o barco ou a canoa, para se locomover por uma distância maior. E a gente percebe que tem um hábito, porque para eles não tem o meio de comunicação. Existem regiões lá que nem energia tem. A energia que eles têm é o quê? Chega à noite, tem uma bateria de carro, conecta a TV, assiste um programa, desliga e vai viver o outro dia. E nem sabe a importância que você tem do lavar as mãos, do uso de máscara, então eles têm a vida normal. Porque ele não tem esse cotidiano nosso, aqui, um exemplo da cidade, que tem esse grande fluxo, esse movimento. As pessoas passam o dia, maior parte, trabalhando lá na sua roça, depois volta para casa e esse vai e vai todo dia. É o hábito que ele tem diário, e a questão da opinião dele vai ser sempre a mesma, que isso nunca vai acontecer. Porque existem pessoas que imaginam que isso que está acontecendo hoje não vai influenciar nada na vida dele. Isso é só besteira, ilusão. Porque o hábito dele diz que isso daí sempre teve essa doença, como uma gripe, que ele pode imaginar que seja uma gripe, sempre teve, no hábito dele era isso. A partir do momento que a opinião dele começa a se desenvolver, começa a mudar, essa visão de mundo já não é mais aquela anterior, porque essa experiência é nova. Então é importante, principalmente para quem tem uma certa idade, que são, por exemplo, os avós, e tem uma idade mais avançada, são pessoas que já têm um hábito e uma opinião formada. E é muito mais trabalhoso você fazer com que a opinião e o hábito dessas pessoas comecem a mudar, porque tem 50, 60 anos que pensa daquele jeito. Então essa doença faz com que as pessoas comecem a ter uma nova visão do mundo, inserida dentro de uma natureza que está fazendo com que você se adapte a essa realidade. E às vezes é desafiador porque as pessoas não acreditam. Porque o meio de comunicação está aí, ele bombardeia 24 horas com muita notícia. A gente tem que ter a capacidade de filtrar isso daí. O nosso hábito tem que mudar? Tem, mas tem que ter uma opinião pelo menos daquilo que é melhor. O que é válido, porque existem muitas pessoas falando demais, é muita informação, e às vezes o nosso filtro às vezes nem consegue passar, porque é muita coisa todo dia. O importante é que a gente comece a imaginar isso daí. Porque essa visão do mundo, hoje, ela tem que ser diferenciada, não é mais aquela de 5, 6 meses atrás que você tinha. Então você tem que se adaptar a esse novo, e a partir desse novo você começar a se conduzir, a mudar a tua opinião, a perceber que isso vai mudando, e quando você um dia voltar para a sala de aula, você vai perceber essa grande mudança. Depois praticamente de 30, 60, 90, 120 dias fora, quando você volta, a tua concepção de sala de aula vai ser outra. Porque hoje você tem mais tempo em casa do que na sala de aula, que era uma coisa diferenciada. Às vezes você passava uma grande quantidade de tempo dentro da sala de aula, dentro da escola, que era praticamente a metade do teu dia, e você começava a se adaptar com isso daí. Então teu hábito começa a mudar, porque você vai voltar para a sala de aula e você vai começar a observar se foi bem aproveitado ou mal aproveitado esse teu tempo.
Se a tua opinião ela mudou em relação a isso, até que ponto o estudo que tu tem hoje está valendo a pena, porque vai ser cobrado um dia isso daí. Não é porque a gente está em casa hoje, porque não tem sala de aula, que vai ser uma vida melhor, vai ser muito mais fácil. Pelo contrário, vai ser mais desafiador, porque daqui para frente as coisas começam a mudar, que você vai ter que se readaptar a estar na sala de aula, depois de um longo período fora, começar a se enquadrar, pegar ritmo de novo. Que é interessante, se você perceber, o teu cérebro é que nem um músculo. Um músculo ele precisa ser o quê? Treinado, praticamente para se desenvolver, para crescer. O cérebro é da mesma forma. Se você não adaptar o teu cérebro, tá, ao treinamento, quando você voltar para a sala de aula, vai dar um choque muito grande, porque você não vai estar naquela pressão de uma aula, 2, 3, aquela sequência de aulas que você tinha anteriormente. Isso vai mudar. E o teu cérebro tem que se adaptar com isso daí, para que quando ele chegar na sala de aula, daqui a algum tempo, ele possa estar apto a readquirir tudo aquilo que ele já estava habituado a fazer. O problema é que está na opinião. Você tem que começar a se enquadrar nisso daí e perceber que isso vai acontecer daqui a um mês, 15, 20 dias, ninguém sabe, mas você vai perceber que você tem que se adaptar a essa novidade. Por isso que é interessante que essa visão do mundo a gente tem que mudar, não tem que ser a mesma. Não é porque isso aqui vai ser um pincel que isso aqui não pode mudar um dia para um outro nome, pode. Mas o importante é que você perceba que isso tem que se mudar de uma forma cotidiana, tá? Isso vai mudando dia a dia, passo a passo que você vai dando, as coisas começam a mudar. Começa a olhar para você que está hoje na sua casa nesse momento. Imagine que você estava habituado a fazer aquele processo todinho. Acordava, escovava os seus dentes, tomava seu banho, se arrumava, ia para a sala de aula. Isso você fazia de segunda a sexta, final de semana. Agora imagine que você não tem isso por um período. E como é que você vai fazer quando você voltar? Será que você vai estar apto de novo a pegar esse ritmo, a caminhar nesse processo? Porque às vezes é desafiador, porque a gente acaba se acostumando, se habituando a fazer aquilo que é mais fácil. Então nós temos que ser desafiados todos os dias para que a gente mude. Porque se a gente não for desafiado, a gente acaba se habituando e a minha opinião não vai mudar, porque essa mudança é especial nessa visão de mundo conectado com a minha natureza, tá? Eu preciso começar a observar isso daí, eu preciso mudar meu ponto de vista, eu preciso ter uma opinião, porque isso vai ser cobrado mais tarde. Agora não. A gente está nesse processo de adaptação, mas daqui a algum tempo a gente vai perceber que a gente vai voltar para a sala de aula, eu vou voltar a pegar ritmo e eu tenho que estar preparado para isso daí. Então a nossa mente, a nossa cabeça tem que estar preparado, o meu cérebro tem que estar adaptado para isso daí, porque esse momento que você está vivendo agora é novo para ele, porque ele não está vivendo o dia a dia de sala de aula, aquela conversa com o seu colega, que você simpatiza, conversa durante a aula, interage. Hoje você está perto da sua família, que é um outro mundo. Então, galera do nono ano, vamos aproveitar bastante nessa pequena revisão, tá, que a gente tem da nossa unidade 4, que é essa visão do mundo conectado com a natureza. Aproveite bastante, reveja, olhe nossas atividades de novo lá, dê uma olhadinha, se conecte a ela e, acima de tudo, uma nova visão de mundo, galera. Valeu, bom dia e até a próxima.